A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Eita glória! Pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que, na mesma segunda, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda segunda-feira tem vídeo novo em nosso canal, às 9 horas da manhã e às 14. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos adultos do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final deste vídeo vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adultos, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar a sua aula, você pode fazer o quê? A dinâmica. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Assim, você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem o mesmo. Aqui você pode perguntar, quem foi Vasti? Isso mesmo, quem foi Vasti? Pergunte também, quem foi Radassa? Eita glória, será que vão saber? E quem foi Esther? Você sabe muito bem que Esther e Radassa são a mesma pessoa, tá bom? Esther é o nome babilônico, já o nome Radassa é o nome hebraico dela, tá bom? Fica essa dica. Aqui você pode perguntar, será que Vasti tomou a decisão certa em desobedecer ao rei? A postura foi correta? E o rei, quando a destituiu do seu trono, ele fez corretamente ou errado? Imita aí, por gentileza, a sua opinião e deixa aqui nos comentários. E esse questionamento também você pode fazer com a sua turma. Agora veja só, você vai fazer as perguntas e deve aguardar a resposta dos seus alunos. Você que é professor não pode perguntar para você mesmo responder, principalmente nesse início, quando estamos fazendo uma avaliação diagnóstica para verificarmos o grau de entendimento, de conhecimento que tem nossos alunos. Então você pergunta e espera a sua turma participar. Agora, se ninguém participar, fica tranquilo. Você também não dá resposta nenhuma. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Presta atenção. Deus, ele tinha um propósito. Isso mesmo, Deus tinha um propósito na vida de Esther. Já estava no projeto de Deus. E quando Deus ele tem um projeto, quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, ele vai cumprir essa promessa no tempo dele e na forma dele. Deus tinha um propósito na vida de Esther.
E aqui nós sabemos muito bem que a rainha Vasti acabou não vigiando e perdendo a bênção dela. Daqui a pouquinho vou conversar mais se estava certo ou errado. Mas é perceptível que ao desobedecer o rei Assuero, a rainha Vasti, ela perdeu a bênção dela por causa da desobediência. E isso é muito grave em qualquer área. Não tem para onde fugir. Você pode concordar, não concordar, vai ter prejuízo, não vai ter prejuízo. Agora, ordens, nós precisamos obedecer. Nós somos servos. E quem é servo não questiona, quem é servo obedece. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Por isso, fica conosco e já vai deixando aqui aquele like, viu? Mas vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Irmãos, a soberba afeta diretamente os relacionamentos, a vida com o próximo, a vida sentimental, todas as áreas. A pessoa que é soberba se acha melhor, mais importante, insubstituível, e isso são sentimentos negativos na vida de qualquer pessoa. A pessoa soberba dificilmente vai conseguir conviver, se relacionar com o outro, e nós, enquanto cristãos, precisamos estar atentos. Porque a soberba pode bater no meu coração, no seu coração. Mas já estamos vacinados com o sangue de Jesus e vamos repreender todo tipo de soberba em nome de Jesus. Você crê comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo os exaltados. Irmãos, entenda o seguinte: quando eu aceito a Cristo, estou colocando a minha vida, meu passado, meu presente, meu futuro nas mãos do Senhor. E Deus sabe muito bem aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Deus, Ele sabe muito bem. Eu tenho dito aqui que o projeto de Deus é melhor e maior do que o meu projeto. Por isso, eu hoje estou aqui para lidar. Por isso que hoje eu estou vivendo o projeto de Deus. Pastor, qual o seu projeto de vida? É o projeto de Deus. Aquilo que Ele quiser para a minha vida, eu digo, eis-me aqui. Ei, Jesus amado. E você também assim? Tem pessoas, irmãos, tentando brigar com Deus. Não, Deus, mas eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você não quer ser nada. Você tem que ser aquilo que o Papai do Céu quer. Eita glória. Você é servo, você obedece. Precisamos estar no projeto de Deus. E aprenda isso. O projeto de Deus é melhor e maior do que o seu projeto. Vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é o nosso devocional, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pegue endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também postamos toda segunda-feira um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para baixar e compartilhar com a sua turma. O nosso despertador é uma bênção. Por isso, já nos segue também em nossas redes sociais. Agora, leitura diária de segunda-feira. Assuero faz um convite de um banquete público ao povo da fortaleza de Suzã. Na terça, a rainha Vasti também oferece o banquete, porém restrito às mulheres. Na quarta, a rainha Vasti resiste à ordem do rei. Na quinta, o rei se aconselha com sábios e destitui a rainha. Na sexta, o rei Assuero decide escolher uma nova rainha. No sábado, a rainha escolhida foi a judia Ester. Quando Deus quer, Deus cria oportunidades, situações para estar nos abençoando. Você crê? Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Ester, capítulo 1, versículo 10 ao 12, depois o versículo 16, 17, 19. Em seguida, Ester, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Recomendo fazer uma leitura compartilhada.
Isso mesmo, vamos colocar os nossos alunos para fazer menção da palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Ester, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Veja só, chegou o momento, nós estamos estudando um pouco acerca da rainha que desobedeceu o chamado do rei por nome de Vasti ou Vasti. Cada pessoa fala de uma forma. Deixa aqui nos comentários como é que você acha. Ah, tem acento, não tem acento. Vasti ou Vasti. Deixa aqui nos comentários. Mas também a história de Ester, uma judia, que Deus proporcionou a oportunidade, o privilégio, de assumir um posto de rainha de um dos maiores impérios. E para isso, para salvar o seu povo. Deus, ele tem projetos que eu não conheço, que você não conhece, mas o grande segredo para participar, para desfrutar das promessas de Deus é obedecer. Na obediência, Deus está. Na obediência, Deus abre as portas. Na obediência, Deus tira o soberbo, Deus abate o soberbo e coloca pessoas humildes no lugar. Tem pessoas humildes aí me assistindo? Deixa aqui nos comentários. Mas aos soberbos, se arrependa antes, em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, o item 1, que traz por título: O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Presta bem atenção. Hoje estamos estudando também a história de um rei chamado de Assuero, por nome grego Xerxes. Entenda o seguinte: o Império Medo-Persa existiu após a conquista da Babilônia. Eles conseguiram vencer a Babilônia. Isso mesmo, conseguiram vencer a Babilônia. E após essa conquista, o coração, a arrogância, a prepotência foi subindo, subindo, subindo. E esse Assuero já estava projetando, arquitetando, fazer também uma grande destruição, uma invasão lá na Grécia. Por isso, tudo indica, tá bom? Que essa festa aqui, que demorou 180 dias, foi uma grande reunião militar para que eles pudessem fazer uma invasão lá na Grécia. E aí aconteceu essa grande festa para mostrar o quê, pastor? Grandeza, poder, riqueza, ouro, bebidas, mostrando que o império estava forte, estabelecido, crescendo, em pujança, que o imperador era uma bênção, era o grande conquistador. E assim foi apresentado também essa proposta para que pudesse estar invadindo a Grécia. Mas, no entanto, nessa festa onde teve muita bebida, muito poder apresentado, muita glória apresentado, é que vai acontecer também um episódio o qual Deus aproveita a oportunidade e vai nos apresentar a história de uma rainha por nome de Ester. Isso mesmo, Deus vai aproveitar a oportunidade, eita glória, e levantar uma judia que no futuro próximo vai salvar o seu povo, salvar a sua nacionalidade, porque Deus sabe muito bem com quem ele pode contar. Deus sabe muito bem com quem ele pode contar. Creio eu que Deus aguardou até aquele momento para se apresentar na hora certa, da forma certa, para que pudesse ser constituída como rainha do grande império Medo-Persa. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: um banquete público, outro exclusivo.
Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim do seu palácio. Havia muito luxo, ostentação, além de bebidas à vontade. Era uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vaste, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amertes, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também oferecia um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Presta atenção, Assuero, para mostrar sua glória, mostrar seu poder, organizou uma grande festa, um grande banquete, onde foi convidado toda a liderança, todos os grandes, os importantes, os ricos, os generais, que pudessem participar e desfrutar desse banquete com o imperador Assuero. A rainha também organizou uma festa somente para as mulheres, já que os maridos estavam indo para a festa com Assuero. A rainha também organiza uma festa para que pudesse ficar com as mulheres, algo mais restrito, mais reservado para as mulheres, como sempre deve acontecer, tá bom? Mulher tem cada conversa, é melhor ficar à parte se organizando. Mas, no entanto, no final dessa festa, é quando o rei vai chamar a sua rainha para tentar mostrar a boniteza, a beleza da sua rainha. Aí agora é que começa a ter confusão. Veja só no nosso primeiro tópico e terceiro item. O convite à rainha. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que ele trouxesse a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Ei, Jesus amado, aqui agora que o juiz aperta, viu? Mas vamos entender um pouquinho o contexto. Estamos falando do imperador. Observe, o imperador, aquele que comandava assim o mundo, para que você possa entender. E esse imperador dá uma grande festa exatamente para mostrar grandeza, para mostrar poder, para mostrar autoridade. Esse foi o intuito dessa festa, mostrar autoridade, mostrar sua grandeza, a sua força, o seu poder. E agora, no final, quando o seu coração, sua mente, o seu corpo já estava cheio de vinho, assim também como os demais, ele tem uma ideia. Pronto, já mostrei aqui toda a minha grandeza, mas falta mostrar aqui ainda a grandeza da minha esposa, a rainha Esther, a rainha Vasti, que é muito bonita, que é bela. Falta mostrar ainda a beleza da mulher. E ele separa agora 7 eunucos, pudesse ir até Vasti, a chamar, a convocar para estar diante do rei. Quando os eunucos chegam diante dela, informando que o rei estava chamando para que ela pudesse se apresentar a todos, ela disse não. Meu Deus, presta atenção. Quem mandou chamar, meu irmão, não foi qualquer um, não. Quem mandou chamar não foi a orelha seca, não. Como nós falamos aqui, quem mandou chamar foi o marido dela. Quem mandou chamar foi o imperador, o rei, aquele que tinha autoridade, aquele que marcou o banquete para mostrar o seu poder e a sua autoridade. Ele manda chamar agora a rainha e ela recusa a sua chamada, diz, eu não vou. Abra um parêntese para dizer, viu? Que mulher corajosa. Você teria coragem de falar não? Deixa aqui nos comentários. Você teria coragem de recusar a chamada do rei para estar diante de todos? Você teria coragem? Tem pessoas que vão dizer, eu tenho coragem. Agora eu vou te perguntar, viu? Porque muitas das vezes nós não temos essa coragem para falar não ao pecado, não há mentira, vou apertar o juízo, viu? Não há fofá, não há inveja, não há fofoca, não há pecado. Por que será que a gente não consegue dizer não nessa mesma força, nessa mesma coragem com relação ao pecado? Fecho aqui agora o parêntese, mas digo, que mulher corajosa.
Muitas pessoas se questionam, pastor, por que ela disse não? Era errado? Era certo? Imagine o seguinte, quem mandou chamar o imperador? A ordem, a palavra, o chamado imperador poderia ser desfeito? Não. Se o imperador mandou chamar, a pessoa tem que ir, mesmo correndo risco de vida. Quem chamou foi o imperador, você tem que ir. Entendeu aqui o mistério? Eita glória, ele disse, né? Aqui o alimento é forte, mas pergunta o seguinte, está gostando, entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, presta bem atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui agora. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico e primeiro item, que traz por título: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. No item 1, a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam com absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática de exegese, quando dão às escrituras um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algo recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amétris citada por Herodoto, uma mulher astuta e sanguinária. Professores da EBD, entenda o seguinte: tem muitas pessoas por aí, professores também, teólogos, que querem ir aonde a Bíblia Sagrada não mandou ir, que quer saber o que a Bíblia Sagrada não mandou saber. Você tem que entender o texto, qual o seu sentido. O que é que a Bíblia Sagrada está falando? Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas que ficam se questionando por que ela recusou, ela foi errada, ela foi certa, se ela fosse, ela estaria errada. Irmãos, entenda o seguinte, a Bíblia deixa bastante claro que o rei a chamou, a convocou e ela recusou ir. E essa recusa poderia causar um grande problema relacional entre marido e mulher. Então, a recusa de Vasti foi totalmente errado por aquilo que está sendo apresentado na Bíblia Sagrada. Agora, observação, vou abrir um parêntese. Agora, se essa história tivesse acontecido hoje, tivesse acontecido agora, eu tenho a certeza que vários grupos, isso mesmo, vários grupos estariam atacando
criticando Assuero, dizendo o seguinte: como é que pode? Levou a mulher para ser apresentada, para estar humilhando a mulher. E com certeza, essa atitude dele, naquele tempo, se fosse hoje, ele seria recusado, vexado, passaria por muitas humilhações, passaria em tudo que é jornal, defendendo a mulher, já que a atitude dela Hoje teria o seguinte: eu não posso me apresentar dessa forma, por causa da cobiça, por causa do olhar dos homens, tão somente como objeto. Se eu me apresentar aos homens, eu seria apresentado como objeto. Hoje, observação, hoje, a recusa dela, muitas mulheres e até mesmo alguns homens estariam aplaudindo por causa da sua postura. Mas o texto não aconteceu hoje. O texto não aconteceu agora. Na cultura lá, foi uma grande humilhação para o rei ter sido rejeitado a sua ordem. Quando Vasti desobedece ao imperador, ela estava causando um grande problema dentro do Império Medo-Persa. E por causa disso, ela foi destituída da rainha. Por causa disso, o seu reinado foi destituído, porque a atitude dela, na cultura medo-persa, de acordo com o costume da época, ela foi errada, por isso foi destituída. Deixo bastante claro, uma coisa é o texto bíblico daquela época, outra coisa é você querer aplicar aquela postura, aquela atitude hoje. Entenda o seguinte: mas e você? O que você acha? A atitude dela foi certa ou foi errada? Pastor, por que ela se recusou? Eu já ouvi dizer que se ela se apresentasse ao rei, ela poderia morrer. Eu já ouvi falar, eu já ouvi dizer também que ela se recusou ir porque estava grávida. Eu ouvi dizer também que ela se recusou porque isso ia de encontro com os princípios da mulher e da rainha. Eu já ouvi dizer, irmãos, já ouvimos falar muitas coisas, mas entenda que o rei mandou chamar, tem que ir. Pastor, se ela fosse e afrontasse uma lei do império, ela iria morrer? Iria morrer. Mas se o rei mandou chamar, tem que ir. Esse é o ponto importante que tem que ser frisado. Independente de qualquer coisa, uma ordem, um mandado do rei, do imperador, não poderia ser desfeito, principalmente na frente de todo mundo. E veja qual era o propósito da festa: mostrar poder, mostrar autoridade. Mas que autoridade é essa de um rei que manda chamar sua esposa, manda chamar a rainha para se apresentar? Ela diz que não vai e não veio mesmo. Diz que não vinha e não veio. Como ficaria a postura desse imperador diante de toda a sociedade? E se aquela notícia que a rainha se recusou e até a presença do rei chegasse até os ouvidos dos seus inimigos, quantas pessoas não estariam dando risada, apelidos, falando tanta coisa desse imperador? Por causa disso, a atitude dela naquele momento, naquela circunstância, foi totalmente errada. Concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: a aplicação da lei Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos-persas. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado? Assuero estava em difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Aqui agora chegou o momento de apertar o juízo de muitas pessoas. Mas entenda primeiro o contexto. O rei faz o convite, a rainha recusa, a Bíblia não diz o motivo da rainha, a Bíblia não diz o motivo que fez com que a rainha recusasse o chamado, o convite, a convocação do rei.
Mas, no entanto, esse rei, quando vê os 7 eunucos retornando, sem a presença da rainha, ele ficou indignado e logo procura saber qual deve ser a postura. O que fazer agora? Imagine você a cara que ficou esse rei quando chega diante de todos. Todo mundo que estava no palácio estava esperando que a rainha entrasse, bonita, com a sua coroa, com a sua beleza, né? Com as suas roupas, pudessem entrar todos. De repente, abre-se a porta. Quem aparece? Ninguém. Cadê a rainha? Não veio. Cadê a rainha? Ela disse que não viria. Como assim? A rainha não vai vir? Talvez foi dito isso na frente de todo mundo. Pensa a situação que ficou esse rei. E mesmo sobre a influência de álcool, de bebidas, como ele estava aqui bebendo muito, no entanto, mostra uma certa lucidez na decisão do que fazer. Ele chama os sábios, os doutores da lei e questiona o que deve ser feito. Qual deve ser a postura do rei diante dessa recusa da rainha de vir até a mim, entrar aonde eu mandei, aonde tinha convocado? O que é que diz a lei? Qual deve ser a postura? Isso demonstra uma maturidade, isso demonstra uma lucidez, isso mesmo, uma lucidez. Ele não agiu sem pensar, ele procurou o que estava escrito na lei. E vamos saber agora o que é que a lei diz. Porque observa, essa desobediência da sua esposa, observe, da sua esposa e rainha, poderia levantar no império uma grande revolta das mulheres diante dos seus maridos. E isso geraria muita confusão na casa. E você sabe, casa não é para ter confusão. Ei, Jesus amado, no quarto não é para ter confusão, na sala, no quarto, na cozinha, dentro de casa não pode ter confusão. Cada um tem a sua autoridade, cada um tem sua função. O marido precisa exercer a sua função enquanto marido e a esposa da mesma forma. Os filhos assim também. Ou seja, se cada um que compõe a sua casa, marido, esposa, filhos, cumprir com a sua missão, o casamento, a família, será estabelecida, estará crescendo e se desenvolvendo. Agora, quando uma das partes, seja qual for, o homem, a mulher, os filhos, não cumpre com a sua missão, acaba causando ou trazendo alguns transtornos para dentro de casa. E nada pior do que ser infeliz, nada pior do que a guerra dentro da casa. Por isso, faça de tudo para que na sua casa tenha paz, tenha harmonia, tenha respeito, tenha fidelidade. Faça de tudo para que na sua casa seja um pedacinho do céu. Eita glória! E se na sua casa estiver tendo guerra, se na sua casa estiver tendo batalhas, disputas, um querendo ser melhor do que o outro, em nome de Jesus vamos repreender todo mal, toda briga, toda intriga, toda infidelidade, seja repreendida em nome de Jesus. Que a sua casa seja um lar de bênção, que a sua casa seja um lar de prosperidade espiritual, material e familiar em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: a sentença de Vasti. Examinado o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria desrespeito, discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão exatamente está exercer o governo da sua própria casa. O princípio bíblico é o homem que não lidera em casa, não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5.
a sentença. Veja só. Após Assuero consultar o que diz a lei, o que diz o costume, ele é aconselhado a destituir a rainha Vasti do seu reinado. Ou seja, que ela pudesse deixar de ser rainha. Isso mesmo, perdeu o seu reinado por causa da desobediência. Meus irmãos, presta atenção e aumenta o som aí, viu? Tem muitas pessoas perdendo a salvação, perdendo a sua família, perdendo o seu ministério, meu Deus, o seu trabalho por causa da desobediência. É na obediência que Deus trabalha, é na obediência que Deus dá prosperidade, é na obediência que as portas vão se abrir. Mas tem muitas pessoas por aí trocando a obediência pela desobediência e depois quer ser cuidado, depois quer receber as misericórdias, depois quer ser abençoado. Como é que Deus vai abençoar se você está desobedecendo? Você pode até não concordar, você pode até não gostar, mas obedeça. Ei, Jesus, obediência se faz parte, obediência faz parte da vida cristã. Segue aqui essa dica, viu? Então foi dito que, já que a rainha tinha desobedecido o chamado do rei, que também era seu esposo, ela deveria perder o seu reinado, porque assim serviria de exemplo. Porque quando as mulheres do império souber que ela, como rainha, rejeitou a chamada do rei, todas as mulheres também vão querer fazer a mesma coisa. Todas as mulheres vão querer falar alto, falar forte e falar grosso na casa. Isso vai gerar uma grande confusão. Então, por que Vasti foi destituída? Porque desobedeceu. E a sua desobediência poderia causar na casa, na vida, nos lares dos Medo-Persas uma grande confusão familiar. E tudo que nós devemos fazer é evitarmos qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de briga, de intriga na nossa casa. Preserve a sua casa, guarde a sua casa, proteja a sua casa, defenda a sua casa. Não deixe que nenhuma fagulha, não deixe que nenhuma raposinha venha entrar no seu casamento, no seu relacionamento com o marido, com a esposa, com o filho. Não deixe que nenhuma raposinha venha entrar na sua casa para trazer intriga, para trazer confusão. Entenda que, diante de Deus, a mulher tem suas responsabilidades e precisa cumprir. Destaco que a mulher precisa respeitar o marido. Já o marido precisa amar a sua esposa, assim como Cristo também ama a igreja dele. Você que é macho que está me ouvindo aí, você precisa amar, cuidar, zelar da sua esposa. E você que é fêmea, isso mesmo, você que é fêmea, precisa amar, respeitar o seu marido. Mas tem muita mulher por aí que parece que tem bigode. Ei, Jesus amado, quer falar mais alto, quer mandar na casa, quem manda aqui sou eu, quem fala aqui sou eu, e você obedece. Vigia, pelo amor de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola a derriba com as suas próprias mãos. Cuidado com a tua postura. O que chama a atenção da mulher é a postura, é a sua forma. E isso não significa que ela é empregada do marido, mas ela ama, ela cuida, ela respeita o seu marido, para que a falta de respeito não venha trazer confusão para ela e nem a sua família. Por isso, vigia. Eita, eu lhe disse, aqui é bênção pura sem mistura. Pergunta a você, está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes presta bem atenção. Nós estamos lançando a nossa plataforma de curso. Isso mesmo, nós estamos pegando todos os nossos cursos, colocamos em uma plataforma, o qual você pagando apenas R$20 por mês, isso mesmo, pagando apenas R$20 por mês, poderá estudar em todos os nossos cursos. Veja só, em nossa plataforma já está o curso Descomplicando a Teologia para professores da EBD. Tem o nosso novo curso também, Descomplicando a EBD para professores superintendentes. Está sendo a bênção.
Tem também o nosso curso de escatologia e o nosso curso básico em teologia. Se você não fez ainda o curso básico em teologia, você poderá fazer conosco. Observação, o nosso curso básico, ele é reconhecido pela nossa igreja Assembleia de Deus. Então, servirá até mesmo para você ser consagrado a presbítero no H do Senhor, a diácono, a evangelista, porque ele é reconhecido pela nossa igreja. Pagando apenas R$ 20 por mês, você terá acesso a todos esses cursos e os demais cursos também que estaremos colocando. Nós pretendemos criar uma das maiores plataformas de cursos para que você possa estudar, meditar na palavra do Senhor. Se quiser saber mais informações, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer a nossa plataforma. Só basta clicar e fazer sua assinatura, pagando apenas R$ 20 por mês. Porque aqui é o seguinte, você vai me abençoar e eu também vou te abençoar em nome de Jesus. Mas vamos dar seguimento à nossa aula. Mas vamos dar seguimento ao nosso terceiro tópico e primeiro item, que traz por título: Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. No item 1, 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, a destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Observe o seguinte: naquele banquete, naquela festa de 180 dias, quando Vasti recusou estar na presença do rei, naquele exato momento, ela foi destituída desse posto. E eu falei também que, possivelmente, nessa festa daí, foi uma grande reunião entre os generais, entre os soldados, entre a liderança, para que pudesse organizar, se estruturar para fazer a invasão da Grécia. Mas, no entanto, nesse episódio daqui, depois de aproximadamente 4 anos, o rei, ele tentou invadir a Grécia, mas não conseguiu. Esse projeto nasceu naquela festa, mas depois, quando ele foi executar a invasão, não conseguiu, perdeu muitos soldados, muitas embarcações e retornou para Suzã. Quando ele chega em Suzã, talvez procurando, um aconchego, a esposa para conversar, para sossegar o coração, para acalmar o seu coração. Ele lembra que não tinha mais rainha, que a rainha tinha sido destituída. Por causa disso, vai iniciar agora a escolha da nova rainha. É Deus preparando tudo, viu? Deus sabe o tempo certo e a hora certa de levantar e abater cada um de nós. Mas passe esse contexto. Na primeira festa, já existia o projeto de invadir a Grécia. E aqui, ele acaba perdendo a guerra, retorna. Quando chega em casa, varão, aquela solidão, sem ninguém para conversar, para aconselhar, passa aquele carinho, aquele amor que somente a esposa passa. Por causa disso, ele, eu tô sem rainha, vou escolher aqui uma nova rainha. E assim acontece o concurso para a escolha da nova rainha. E Deus já tinha decretado quem seria essa rainha, viu? Eita glória! Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: Universo da Escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre as famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha entre as moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados
de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Ester, além de se apressar em dar-lhes os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, o Deus que estava com José estava também com Ester. Veja só, muitas pessoas ficam questionando, mas pastor, será que esse rei poderia casar com a judia? Há um grande questionamento com relação a isso. Mas na cultura medo-persa não existia nenhuma exigência com relação à esposa do rei. Poderia ser de qualquer nacionalidade, até porque todos esses povos que moravam em Suzã era dominado, era senhor e senhor. Todos esses povos que moravam em Suzã e das demais regiões eram dominados pelo Medo-Persa, eram servos do Medo-Persa. Logo, o rei poderia escolher qualquer mulher, isso mesmo, qualquer mulher, independente da sua nacionalidade. A única exigência é que pudesse ser virgem e formosa. A rainha precisava ser formosa, bonita e virgem. Presta bem atenção a esse ponto daqui, irmãos. Se Ester tivesse precipitado, observação, se Ester tivesse precipitado, outra observação, Ester era bonita. Você ser bonito ou não ser bonito, às vezes, não depende de você. Vai depender da sua genética, né? Seu pai, da sua mãe, da mistura. Em outras palavras, você é uma pessoa bonita ou não, muitas das vezes, isso não depende de você ser bonito ou feio. Vai depender da sua genética, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, da combinação genética. É que acaba saindo as pessoas mais bonitas, né? Mais ajustadinhas, outras pessoas não. Então a boniteza não dependia de Ester. Ela era porque Deus a fez bonita. Concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Mas tinha outra característica bastante importante. Ela precisaria ser virgem. Observação, ela precisaria ser virgem. Ser bonita ou não ser bonita não dependia totalmente dela. Agora, ser virgem dependeria dela. Isso mesmo. Se Ester não fosse virgem, poderia ser bonita como quisesse, mas, no entanto, ela não seria escolhida. O que eu estou falando com isso é que tem muitas pessoas que precisam aprender a se preservar, esperar. Meu Deus amado. Tem muitas meninas se precipitando. Tem muitas mulheres se precipitando e perdendo a bênção. Se Ester tivesse precipitado, namorado qualquer um, meu Deus amado, deitado com qualquer um, teria perdido a bênção de Deus na vida dela. Agora, meu irmão, ela se preservou, ela se guardou e por causa disso tinha todas as características para ser rainha, e assim a fez. Por isso, espera o tempo de Deus, aguarda o tempo de Deus, espera o sinal de Deus, e Deus vem estar com providência. Eita, para você entender, viu? Deus a fez bonita. Essa característica, quem fez foi Deus. Tá, para você entender, viu? Deus a fez bonita. Eita, já fez... Eita, para você entender, viu, professor? Deus a fez bonita. Ester foi bonita porque Deus a fez bonita. Entenda dessa forma. Mas, no entanto, ela que se preservou virgem. Ela poderia não ser mais virgem. Poderia ter se precipitado. Agora, quando a mulher, quando o homem faz a sua parte, tenha certeza que a parte de Deus também será feita. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E o seu lugar é o trono. Eita glória! Mas vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: a obediência de Ester. Mardoqueu ordenou a Ester que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrições étnicas no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Ester obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigiu explicação para obedecer Mardoqueu, demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Ester, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles.
Cumprindo-os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esté ser levada à presença de Assuero, e o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Veja só, a obediência de Esté. Nós percebemos, irmãos, que é na obediência que Deus trabalha. Quando Mardoqueu aconselhou ela em não falar a sua cidadania, não falar a sua origem, creio eu que já era um projeto de Deus. E ela obedeceu a Mardoqueu, que estava na posição do seu pai. Tem muitas meninas por aí, eita glória, querendo ser abençoada, querendo casar, receber a bênção do Senhor, mas não obedece pai, não obedece mãe, dá errado. Como Esté obedeceu a Mardoqueu, Deus abençoou a vida dela, porque aqui Mardoqueu está na posição do seu pai. Irmãos, entenda o seguinte, é na obediência que Deus trabalha. Você percebe em todos os momentos da Bíblia, quando a pessoa obedecia a Deus, obedecia aos homens, obedecia ao seu pai, obedecia ao rei, obedecia ao sacerdote, obedecia ao profeta, era abençoado. É na obediência que Deus trabalha. É na obediência que Deus ordena a bênção. Está preparado para ser abençoado? Seja obediente. Quer ser abençoado por Deus? Seja obediente. Quer que as portas possam abrir na sua vida? Seja obediente. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: Esté havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. A presciência de Deus. Deus, Ele sabe de tudo. Deus consegue ver, meus irmãos, passado, presente e futuro, no mesmo tempo, na mesma hora. Deus não está restrito, amarrado, seguro em nenhum tempo. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus consegue ver passado e presente na mesma hora. E Ele sabe muito bem o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Agora entrega-te com o meu Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Confia em Deus que Deus vai abrir as portas. Confia em Deus que Deus vai abrir as portas. Deus vai estar direcionando os teus passos para o melhor caminho, para o melhor futuro, em nome de Jesus. Mas pergunta o seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas já agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que está conosco até agora. Que Deus continue te abençoando. Mas já falo também que não encerrou a nossa aula, porque chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esté. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, está nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda, só que às 14h05, está nosso vídeo de dinâmica separado. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos adultos do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esté. Presta bem atenção. Um dos pontos importantes desta lição é
a recusa de Vaste e a obediência de Esther. Observação, Vaste recusa o convite, a convocação do rei, já Esther aceita e se apresenta o rei, e por causa disso foi escolhida como a nova rainha do Império Medo-Persa. Concorda comigo? Vá deixando aqui nos comentários. Para essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar fazer 2 cartazes, tá bom? No primeiro cartaz, você vai estar colocando: o cristão deve recusar. Primeiro cartaz, o cristão deve recusar. No segundo cartaz, você coloca: o cristão deve aceitar. O cristão deve fazer. Fique à vontade. Nos cartazes, precisa estar o que o cristão deve recusar. No outro cartaz, o que o cristão deve fazer ou aceitar. Vai exatamente trabalhar as 2 propostas desta lição, onde Vaste recusou e, no entanto, Esther aceitou, tá ok? Você também vai precisar levar para a sua turma pedacinho de papel, pode ser em post-it, folha de ofício, fica à vontade. Aqui você deve colocar coisas que o cristão deve aceitar e coisas que o cristão deve recusar, não aceitar. Isso mesmo, faz uma relação de coisas que o cristão deve aceitar e faz uma outra relação de coisas que o cristão não deve aceitar, escreve tudo num pedacinho de papel e leva para os seus alunos. Fica tranquilo que daqui a pouquinho vou passar para vocês 12 coisas que o cristão deve aceitar e 12 coisas que o cristão deve recusar, não aceitar, para que você possa levar para a sua turma. Minha questão é o seguinte: já entendeu aqui a nossa dinâmica? Que o cristão deve aceitar, o que o cristão deve recusar. Por isso, já pega aí sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações. Mas antes, presta bem atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia, onde você vai ter acesso a vários materiais para a sua EBD. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta: pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. E veja só, estamos enviando também para os membros atividades online, cruzadinha, caça-palavra, um plano de aula completo para que você possa ministrar essa aula, e lá tem até outra atividade, uma outra dinâmica em nosso plano completo. Tudo isso enviamos para os membros, mas cada membro nos ajuda com valor por mês. Mas não é caro não, é praticamente a Coca-Cola. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pega aí seu caderno, sua caneta e faça as suas anotações. Coisas que o cristão deve aceitar. Ele precisa dizer sim. Aí você vai escrever no pedacinho de papel, levar para os seus alunos. Quem pegar essa coisa vai precisar dizer por que o cristão deve aceitar o que está escrito aqui. Por que o cristão deve aceitar? E agora seu aluno vai trazer aquela argumentação, tá bom? Veja só, o cristão deve aceitar a Bíblia Sagrada, deve aceitar a oração, deve aceitar a comunhão com os outros irmãos, deve aceitar o perdão, aceitar o arrependimento, aceitar o serviço ao próximo, deve aceitar o amor ao próximo, deve aceitar humildade, aceitar a disciplina espiritual,
deve aceitar a verdade, deve aceitar a missão de evangelizar, deve aceitar a esperança da volta de Cristo. Eita glória! Te pergunto, você tem aceitado isso na sua vida? Todo dia bate na sua porta. Você precisa aceitar a oração, arrependimento, o amor próximo, o serviço ao próximo. Isso mesmo, precisa haver comunhão. Precisamos aceitar tais propostas. Você tem aceitado? Leve para o seu aluno. O aluno que pegar, ele vai precisar dizer por que precisamos aceitar, tá bom? Agora, anote aí coisas que nós precisamos rejeitar. Enquanto cristão, essas coisas daqui, nós devemos recusar, tá bom? Veja só, devemos recusar a mentira, idolatria, meu Deus, a imoralidade sexual, devemos rejeitar a injustiça, ódio e rancor, o roubo, meu Deus, a ganância, calúnia e difamação, embriaguez, o orgulho, a desobediência. Meu Deus, precisamos rejeitar tais situações, tais comportamentos que o inimigo, que o mundo vem nos oferecer. Precisamos dizer não, tá bom? Já passei para vocês 12 coisas que precisamos aceitar e 12 coisas que devemos rejeitar. Você vai precisar levar para a sala de aula os 2 cartazes. O que o cristão deve recusar e o segundo, o que o cristão deve aceitar. Esses cartazes podem ficar expostos na sua sala de aula. Você vai pegar e escrever o que o cristão deve recusar ou aceitar num pedacinho de papel e vai precisar distribuir para os seus alunos. Cada aluno precisa pegar um papelzinho desse. Júnior, você pegou o quê, Júnior, aqui? A Bíblia Sagrada. Pronto, a Bíblia Sagrada. Nós devemos aceitar ou recusar. Aceitar, professor. Aí você questiona, por que nós precisamos aceitar a Bíblia Sagrada? Ele vai trazer argumentação, depois vem e cola aqui. Aceitar. Excelente. Irmã Maria, a senhora pegou o que aí? Ah, eu peguei a mentira. Pronto, a mentira. Nós, enquanto cristãos, devemos aceitar ou recusar? Recusar. Aí você pergunta, por que recusar, irmã Maria? Porque a mentira é do diabo. Deus me livre, Deus me guarde. Eita glória. Excelente, irmã Maria. Ela vai vir e vai colar aqui onde recusar, tá bom? Te pergunto, gostou dessa atividade? Vai fazer, vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão de atividade que você possa realizar com a sua turma. Mas se gostou, já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Que Deus te abençoe cada vez mais.